Eu acho que você grava. Alô, pessoal, vocês nos escutam, os participantes aí? Por favor, tem um chat aqui do lado direito. Se vocês puderem, nos coloquem aqui se estão escutando bem, Agora foi. tá? Quem está falando é Pedro Drummond. Ótimo, todo mundo escutando bem. Pessoal, quem está falando aqui é Pedro Drummond. A gente tem 5 minutinhos aí que a gente deu para o pessoal entrar, tá? A gente vai começar o evento agora e é importante que vocês sempre deem para nós que estamos falando o feedback se a ferramenta está funcionando bem, se o áudio está bom, se abaixou. É comum ter esse tipo de problema na plataforma, então é sempre interessante que vocês mantenham a gente aqui informado, tá? Nós temos hoje 3 apresentadores, eu, a Gisele Goodwin do CMB e o Denis Mendonça também da Drummond. Em geral, a plataforma ela nos permite 3 pessoas como moderadores falando constantemente. A gente não sabe o que aconteceu, mas dessa vez está permitindo só 2. Então eu vou trazendo a Gisele e trazendo o Denis à medida que a apresentação transcorre, ok? Muito importante a participação de vocês. Também quanto à participação suas, fiquem à vontade para enviar perguntas durante a apresentação, tá? Na medida do possível, a gente tenta responder a pergunta naquele momento, mas do contrário, a gente vai responder ao final. Então, ao final, a gente vai reservar 10 minutos para repassar algumas perguntas que vocês enviarem. Fiquem à vontade para enviar no chat. Todo mundo ouvindo bem? Me parece que o áudio está bom para todos, então eu vou dar início, ok? Bom, qual é o objetivo do webinar? Qual é o tema e por onde a gente vai passar? O tema é o programa EB5, tá? Que é um processo imigratório de obtenção do Green Card. É comum a gente referenciar o EB5 como um visto. Falar, o tema é o visto EB5. Não tá, do ponto de vista leigo, não está errado falar isso não, tá? Mas do ponto de vista técnico, o EB5 não é um visto propriamente dito. Ele é um processo migratório desde o início, em que você solicita o Green Card. Como um processo migratório, ele tem diversos aspectos importantes. O primeiro aspecto importante dele é do ponto de vista jurídico, tá? Os procedimentos, os requisitos e as consequências, tá? A interação com o USCIS, os formulários e etc. Ok? Esse é o primeiro aspecto relevante. O segundo aspecto muito relevante também são os impactos tributários sobre a pessoa física desse investidor. Esse investidor, ao receber o Green Card, ele se torna residente fiscal americano no momento que ele aciona esse Green Card. Ele entra nos Estados Unidos com esse Green Card. E o fato dele se tornar residente fiscal americano traz diversas consequências na pessoa física. E a gente vai explorar esses aspectos também. Então, esse é o segundo aspecto, o aspecto tributário. Falamos do aspecto jurídico, propriamente dito, do tributário, e tem o terceiro aspecto, que é o investimento em si. Tá? Acredito que a grande maioria aqui já tenha um conhecimento básico e sabe que o programa EB5 ele é feito por meio de um investimento. Tá? Aqui nós vamos tratar dos investimentos no Regional Center e é importante você selecionar o Regional Center, entender como funciona, quais são os termos financeiros desse investimento, consequências, etc. E nós vamos passar também por esse terceiro aspecto. Então hoje falaremos do aspecto jurídico, do aspecto tributário e do aspecto de investimento. Ok? Eu e o Denis, aqui da Drummond, vamos falar do aspecto jurídico e tributário na primeira parte do evento, e depois a Gisele, do CMB, vai falar sobre a parte de investimento, como que funciona e etc. Ok? Então, joia, pessoal, é uma breve introdução. Vou passar a palavra aí para a Gisele, dar um oi para todo mundo, Gisele, e depois eu vou fazer aquilo que a gente combinou aqui, que eu vou ter que te derrubar, trazer o Denis para fazer a apresentação comigo, depois eu volto com você. Mas fique à vontade para dar um oi para todo mundo aí. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, não sei, imagino que a maioria deve estar no Brasil, né? Eu falo aqui de Rock Island, Illinois. Nós estamos a mais ou menos umas 2 horas de Chicago aqui no escritório.
E eu sou brasileira e trabalho aqui para o CNB Regional Centers, e mais tarde a gente vai conversar um pouquinho a respeito do que a gente faz aqui na empresa e da estrutura dos projetos, mas queria agradecer principalmente o Pedro pela oportunidade e espero que as informações sejam de uso aí para todo mundo. Ótimo, obrigado, Gisele. Pessoal, eu tive um feedback aqui que o meu áudio está cortando um pouco, tá? É importante que vocês vão colocando aqui. Todo mundo escutou bem a Gisele? A Gisele está bem? Eu escutei a Gisele perfeitamente. Tá. Ótimo. Marco Antônio falou que o som tá ótimo. O meu som tá bom também, pessoal? E eu tive um feedback que o meu som talvez estivesse cortando. Ok. É só importante para vocês entenderem, porque às vezes o problema está em quem está recebendo o áudio e não no meu áudio ou no áudio da Gisele. Por isso que é importante todo mundo dar o feedback aí, para a gente poder consertar e dar seguimento. O Herman falou que está ok, o Marco Antônio Gomes falou que está ok, o Ariel Yari também falou que está ok. Prazer, Ariel, ter você aí no evento. Seja bem-vindo. A gente conhece o Ariel aí de longa data, é um grande amigo e parceiro. Obrigado pela sua presença, Ariel, está escutando bem. Ana Cristina Antônio falou que agora o áudio com o Pedro também está ok. Ok, pessoal, feita essa introdução aí, eu vou trazer o Denis aqui para a gente conversar e vou começar, então, a apresentação da Drummond, ok? Denis, assim que você puder dar um oi aí, você já dá o oi e eu vou começar a apresentação, ok? Pessoal, na tela vocês têm aí os slides, ok, da Drummond, e a gente vai passando e conversando a respeito. Denis, só dá um oi geral aí para a gente saber se seu áudio está funcionando. Você me escuta bem? Eu te escuto bem, Pedro. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Meu áudio está funcionando bem para vocês? Se vocês puderem escrever no chat, por favor. Tudo certo, Denis. Perfeito. Pessoal, prazer. É um prazer estar aqui com vocês nessa apresentação de hoje. Como o Pedro falou, eu também trabalho aqui na Drummond, responsável pelos projetos comunitários. E estou aqui no escritório de Miami, da Drummond. E, como eu disse, um prazer participar desse evento. Ótimo. Obrigado, Denis. Bom, nos próximos 30 minutos, eu e o Denis vamos repassar o aspecto jurídico e tributário. Dar um pouco de introdução para vocês, o background nosso, o que a Drummond faz, quem somos. Eu sou advogado licenciado Brasil e Estados Unidos. O Denis é consultor tributário Brasil e Estados Unidos, focado no planejamento tributário de pessoas jurídicas e pessoas físicas. A Drummond ela nasceu com o objetivo de servir brasileiros fazendo negócios nos Estados Unidos e americanos fazendo negócios no Brasil. O nosso nicho é o cross-border desses dois países, tá? E aí a gente atua na contabilidade, no tributário, no jurídico e na consultoria de expansão de negócios. Tá? A gente nasce nos Estados Unidos, depois expande para o Brasil. Hoje nós temos escritórios em Boston, Miami, Orlando, recentemente aberto, São Francisco, Nova York, São Paulo e BH. Hoje o Denis está em Miami, eu estou em Belo Horizonte, temos equipes físicas em todos esses lugares para atender vocês aí. O público de EB5, tá? É a pessoa física, ok? Mas a gente tem tanto o braço pessoa física quanto o braço pessoa jurídica e contamos com os contadores, né, os chamados CPAs nos Estados Unidos e advogados certificados nos dois países para atender vocês, ok? Vamos lá para a gente falar um pouquinho e entrar no passo a passo do EB5. Como eu disse, o EB5 é um processo imigratório. O que isso quer dizer? Um visto, quando se diz visto, tá? O visto tem natureza temporária. Então a gente trabalha muito com visto L1, visto E2, visto O1, tá? Visto J1, visto H1B. Todos esses vistos eles têm o caráter temporário. Já o Green Card, ele se difere do visto porque ele tem o caráter de residência permanente. Tá? E o EB5, ele é um pedido de Green Card direto. Tá? Então você não pede primeiro um visto para depois pedir um Green Card. Você solicita o Green Card diretamente.
No mais das vezes, o que você vê mais na prática são as pessoas terem primeiro um visto para depois ter um green card. Então, é muito comum aqui na nossa prática a gente ter visto L1 para depois fazer um green card. Não é o caso do EB5. O EB5 você já solicita diretamente. Tá? Por isso que está aí um bullet point dizendo que a intenção do peticionário no EB5 é, desde o início, obter o green card. Quais são as espécies de EB5? Existem duas, e eu apelidei essas duas de EB5 ativo e EB5 passivo, é esse o termo que eu uso aqui, para fins didáticos. Eu vou explicar por que do EB5 ativo e por que do EB5 passivo. O EB5, na essência, é o seguinte: é um programa de investimento, ok? Você investe $500 mil ou $1 milhão, a depender do local, e cria empregos, ou seja, 10 empregos em 2 anos. Mediante esses dois requisitos básicos, ou seja, investimento mais criação de emprego, tá? Porque ele não é propriamente um investimento em si, não é investimento passivo. Você não está investindo na bolsa. O objetivo final é criar empregos, tá? Ele é um programa de criação de empregos. Ele é um programa de fomento. Então você tem que criar esses 10 empregos em 2 anos. Inicialmente ele nasce para aqueles empreendedores que empreendem num negócio próprio, tá? E geram os empregos. Por isso que existe o EB5 ativo, ou seja, em que você empreende no seu negócio. Ok? Posteriormente, o governo cria os Regional Centers, em que um terceiro cria os empregos para você. Por isso que eu, entre aspas, apelidei de passivo. Eu acho que isso dá uma ideia boa do que é a diferença. Tá? Por que passivo? Porque você investe, mas você não atua diretamente na criação dos empregos. Quem cria os empregos para você é o Regional Center. E aí o Regional Center, a Gisele vai falar um pouco mais sobre eles nos detalhes. Eu vou falar bem por alto aqui o que é o Regional Center. O Regional Center é um empreendimento, ele é certificado pelo governo para receber investimento de AB5. Eu fui cuidadoso em utilizar a palavra certificado, tá, pessoal? E não garantido. O fato do governo americano ter analisado um projeto de EB5, dizer que ele está apto a receber recursos, não quer dizer que o governo americano garante esse investimento, ok? Quer dizer apenas que foi habilitado a receber os recursos e você, após fazer o aporte naquele Regional Center, vai poder pedir o EB5, vai poder pedir o green card associado a esse investimento. Tá? Importante você saber que o governo americano não garante o seu investimento, não garante a viabilidade do negócio, nada disso. Por isso que é tão importante você selecionar bem um bom Regional Center. Ok? Requisitos básicos do EB5 ativo. Tá? Investimento de 1 milhão ou 500 mil em regiões prioritárias, prova da origem lícita do recurso, plano de negócios e a criação de 10 empregos diretos. Não vou falar muito do EB5 ativo, não. Hoje é raríssimo, porque os requisitos são muito. O escrutínio da imigração é muito alto, tá? Dentro desses projetos, e você tem visto cada vez menos. O grande volume de petição da B5 é realmente via Regional Centers. Tá? Por que 1 milhão e por que 500 mil? O governo elege certas áreas, chamadas regiões prioritárias, em que o investimento pode ser de 500 mil e não de 1 milhão. Quais são essas áreas prioritárias? Geralmente de baixo emprego, de novo, naquele caráter de fomento de emprego do programa. Tá? Alguns pontos de atenção, tá? Que são aplicáveis tanto ao ativo quanto ao passivo. Mera aquisição de imóvel não dá ensejo ao EB5. Investimento em títulos e valores imobiliários não dá ensejo. E a aquisição de uma empresa já existente, em regra, também não dá ensejo ao EB5. Tá? Então, eu tenho 20 milhões de dólares, vou comprar tudo em ações da Apple. Tenho EB5? Não. Eu comprei um prédio de 50 milhões de dólares, tenho direito ao EB5? Também não. O investimento passivo, tá? No sentido de apenas um bond ou uma ação, um imóvel que vai ficar paralisado, só rendendo aluguel, não dá direito ao EB5. Ok? Vamos aqui para o fluxograma do Regional Center. Deixa eu falar um pouquinho dos requisitos do EB5 passivo.
O EB5 passivo, ele traz exatamente os mesmos requisitos do ativo, ok? Investimento de 500 mil, prova da origem lícita do recurso, plano de negócio, criação de 10 empregos diretos em 2 anos. Qual é a diferença aqui do ativo e do passivo que eu quero enfatizar para vocês? No Regional Center, o investimento é de 500 mil dólares. Os Regional Centers estão em regiões prioritárias. Tá? O plano de negócios e plano de expansão já foi apresentado pelo Regional Center e aprovado pelo Regional Center, mais das vezes. E é o Regional Center que cria os empregos. Tá? Uma grande fundamental distinção entre o Regional Center e o seu empreendimento. Os Regional Centers, eles podem computar empregos indiretos para comprovação dos empregos gerados. Quando você empreende, você não tem essa capacidade, essa possibilidade, o Regional Center sim. Daí que o Regional Center potencializa a criação de emprego para fins de contagem da imigração. Tá? Então, o Regional Center é que vai criar os empregos para você. Ok? Falar um pouquinho, então, do procedimento e dos requisitos à medida que a gente fala aqui do passo a passo. Tá? Primeiro, o EB5 como processo é um processo longo. Tá? Demora muito tempo e tem várias etapas. Em regra, a gente vai falar aí de 3 etapas. Tá? São 3 formulários, no mínimo, e 3 momentos bem claros no tempo para que você chegue lá. Primeiro ponto, tá? Primeiro momento que você fala, olha, eu quero investir no EB5. Comece a procurar um bom Regional Center. Tá? Selecione o Regional Center para que você, então, saiba onde você vai investir. Tá? Do ponto de vista jurídico, eu, como advogado, tá? Eu vou estar focado aqui, ó, nesse primeiro momento, a petição do I-526. Tá? O que é a petição do I-526? É a apresentação do pedido de obtenção do Green Card provisório, tá? Condicional. O que a gente foca nessa petição? A gente demonstra a seleção do Regional Center, o investimento, por isso que o investimento é prévio. Ó. Investe e faz a petição depois. Eu não posso peticionar sem o comprovante do aporte desse recurso em um Regional Center. Bom, o que a gente foca do ponto de vista jurídico nesse primeiro momento? Fonte lista dos recursos. Tá? O investidor precisa não só comprovar que aportou 500 mil no Regional Center, mais as taxas do Regional Center cobradas, as taxas administrativas, como comprovar que a origem do recurso que ele aportou é uma origem lícita. Qual tipo de origem lícita é válido? Qualquer tipo de origem lícita. Tá? Venda de imóvel, dividendos de uma empresa, doação recebida, desapropriação de um imóvel, a gente já fez aqui também bastante. Falei de doação, né? Doação do pai para o filho. Às vezes o filho aqui quer fazer o green card e não tem recurso, o pai pode doar para o filho. Tá? Venda de empresas, muito comum também nos nossos clientes, né? Os empreendedores que vendem a própria empresa e levantam esse recurso. Tá? Toda e qualquer origem lícita de recurso funciona. Bom, eu falei de fonte do recurso, mas é só a fonte que eu tenho que comprovar? Não. É a fonte e todo o percurso que esse dinheiro fez até chegar na conta do Regional Center. O que é isso? Fonte mais percurso. Vou dar um exemplo prático para vocês. O investidor, no ano de 2010, recebeu um dividendo alto da própria empresa. A empresa foi muito bem e distribuiu, vamos supor, 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais é mais do que suficiente para comprovar 500 mil dólares. Né? Bom, mas ele recebeu esse dividendo no final de 2010. Ok? Eu consigo ir até as demonstrações financeiras da empresa de 2010. A gente demonstra a apuração do lucro, demonstra que foi distribuído efetivamente, entrou na conta da pessoa física daquele investidor, tá? Em janeiro de 2011. Basta, acabou aí o serviço, pessoal? Basta a gente mostrar isso para o USCIS e está comprovado a origem lícita do recurso? A origem sim, mas não quer dizer que aqui em 2018, quando ele decide aportar 500 mil dólares no Regional Center, não quer dizer que está claro que o 500 mil aportado em 2018 vem dos 5 milhões de reais recebidos em janeiro de 2011.
Por isso que a gente tem que documentar todo o percurso desse dinheiro. Então, suponhamos, ele recebeu esse recurso, aportou num fundo de investimento, vamos supor, um fundo de renda fixa do Banco do Brasil. Em 2013, ele baixa esse investimento para ações, compra ações. Em 2014, vende ações. Em 2015, com a venda das ações, ele então compra um imóvel. Em 2017, ele vende aquele imóvel, retoma o dinheiro, tem liquidez e então aporta no Regional Center. Todo esse fluxo que eu brinquei aqui com vocês de venda, compra, baixa de ação, compra imóvel, vende imóvel, tudo isso tem que ser documentado. Tá? Tudo isso eu tenho que demonstrar para que fique claro ao USCIS que o dinheiro que você está usando hoje é aquele mesmo daquela fonte que você justifica lá em 2010. É um trabalho extremamente detalhado, é um trabalho extremamente importante de ser feito e fundamental para a aprovação do seu pedido. Tá? Então, quando você ler fonte de recurso, não é apenas fonte do recurso, é fonte e percurso. Tá? Você precisa justificar e comprovar todo o seu patrimônio? Não. Eu tenho um patrimônio de 50 milhões e vou usar apenas 500 mil dólares. Eu preciso pegar e documentar todo o meu patrimônio de 50? Não, não precisa. O USCIS não foca nisso. Ele foca em documentar os 500 mil dólares. Tá? Então, quando você estiver pensando em sacar um dinheiro do seu patrimônio, saque aquele dinheiro que seja mais fácil e mais direto de você documentar. Ao invés de você ficar com várias coisas e olhando vários movimentos, eu tirei 3 milhões no ano passado da minha empresa, em dezembro de 2017. Usa esse recurso, porque é esse recurso que nós vamos focar no trabalho, que o USCIS vai focar na hora de justificar. Ok? Bom, essa é a essência da petição I-526. A primeira. Olha o tempo de processamento aí, pessoal. Eu falei que é um processo longo de AB5, né? Leva aí de 18 a 24 meses, ok? Próximo passo, após esses 24 meses, fui aprovado no I-526. Tenho o Green Card na mão? Mais ou menos. Por quê? Você ainda tem que fazer um processo, tá? É só procedimental aqui não tem muito mérito, é procedimental de ajustar o status dentro dos Estados Unidos, ou pedir o Green Card no Brasil via processo consular, no consulado americano do Brasil. Então aí os prazos, tá? Essa é o que a gente chama de segunda etapa do Green Card. E o resultado disso é que você recebe o Green Card condicional. Ok? Condicional a quê? A remoção das condições lá na frente, que é a próxima etapa aqui, tá? Que é o I-829 aqui embaixo, pessoal. Então, 21 a 24 meses depois, tá? Nós vamos pedir a remoção das condições. E é nesse momento, ok? Que o USCIS vai julgar se o Regional Center cumpriu a obrigação de criação dos empregos que deveria cumprir, ok? Cumpridas essas obrigações de geração de emprego, o I-829 é aprovado, removem-se as condições do Green Card e você e família estão com o Green Card liberados. O recurso retorna, o Gisele vai falar mais ou menos qual que é a dinâmica de retorno desse investimento, geralmente entre 5 anos, tá? Retorna para o investidor, dinheiro de volta, Green Card aprovado, empregos criados, tudo certo. Ok? Aprovação, aí ó, aprovou, recebeu o Green Card definitivo. Ok? Pessoal, eu, Pedro, falei 20 minutos e eu tenho que passar a bola aí para o Denis para falar de uma coisa importantíssima, que são os aspectos tributários envolvidos nisso tudo. Quem são as pessoas que recebem o Green Card? O peticionário, o cônjuge e filhos menores de 21 anos. Todas as pessoas, no momento que acionarem o Green Card, ou seja, que entrarem nos Estados Unidos, ou que receberem o Green Card quando já estão dentro dos Estados Unidos, tá? Eles se tornam residente fiscal americano. Isso tem impactos substanciais. Existem formas de mitigar esse impacto, obviamente, planejando de antemão, mas é importante que vocês conheçam, tá? Eu vou passar então para o Denis, para a gente ir para o próximo
para o próximo slide aqui, ele vai falar dos aspectos tributários. O Denis já adiantou um pouco da experiência dele. O Denis, ele fica por conta que ele lidera a parte de planejamento tributário internacional, tanto de pessoa jurídica como pessoa física. A gente faz muito, né, Denis? Todo cliente de EB5 a gente recomenda que faça o planejamento tributário. Tá? Então ouçam ele com atenção, porque é tão importante quanto a parte do processamento do vício. Tá bom? Denis, fica à vontade aí. Vou te dar o controle aqui também da tela para que você vá passando os slides à medida que você vai falando, ok? Perfeito, Pedro. Vamos falar um pouquinho então da parte tributária. Por quê, né? Como o Pedro falou, né? É extremamente importante para que quem faz o investimento na EB5 entenda, né? Entenda os aspectos tributários nos Estados Unidos. Porque isso pode trazer impactos relevantes, né? E começando aqui a questão dos meus slides, nada melhor do que começar a falar não tem como não falarmos de Receita Federal, né? Então, quem que é a Receita Federal nos Estados Unidos? No Internal Revenue Service, né? Para eles que a gente presta conta sobre todas as questões tributárias. E aí, em termos de código, né, código tributário, nós temos o Internal Revenue Code. Essa é a fonte primária legal para fins tributários nos Estados Unidos. E aí os principais impostos que nós estamos falando, né, o Federal Income Tax, né, que é correspondente, né, ao imposto de renda no Brasil, federal. Tá? O State Income Tax, isso é algo diferente do que nós temos no Brasil, né, porque geralmente a gente não tem no nível estadual a questão do imposto de renda, e aqui nos Estados Unidos nós temos também o State Tax, Income Tax, né, na esfera federal. O State Tax, que é o que a gente fala, né, o imposto na transmissão, né, na sucessão, quando alguém vem a falecer, e o Sales Tax, que é na questão da venda, né, de produtos e serviços, tá? Aí, obviamente, a gente está falando aqui dos Estados Unidos um pouco diferente, né, porque aqui a legislação, exceto parte federal, você tem uma questão estadual muito ampla, né? Então, tem que se atentar para cada estado que você investe. Falando um pouquinho de alíquota, qual que é a alíquota aplicável nos Estados Unidos? Né? A pessoa física, o imposto de renda, ele tem o que a gente chama de bracket, né? As alíquotas, ela varia. É uma tabela progressiva que vai de 10% a 37%. E a partir de 22 de dezembro de 2017, com a nova alteração do regime tributário dos Estados Unidos, empresas que são tributadas como corporação, a tributação dessas empresas passa a ser fixo 21%. Tá? Ela era progressiva no passado, né, de 15% a 39%, e agora ela passa a ser fixa em 21%. Tá? Essa nota que é importante, nós estamos falando embaixo, por quê? Porque nós estamos falando de dividendos, né? Geralmente, quem aplica para B5 tem o rendimento, as rendas vindas dos investimentos offshore ou investimentos no Brasil são provenientes de dividendos. Então, dividendos, diferente do Brasil, eles são tributados nos Estados Unidos, e os dividendos, em geral, quando a gente fala qualificado, de 15% a 20%, ou não qualificado, ele entra lá na mesma tabelinha da pessoa física, de 10% a 37%. No próximo slide, eu estou colocando aqui uma tabelinha simplesmente para vocês entenderem um pouquinho dessa parte progressiva. Né? Então, essa é a tabela para a declaração individual. Tá? Então, se você não é casado, você faz sua declaração individual, você tem essa tabela, onde você vai de 10% aos 37%, que nós comentamos, progressivamente. Então, até 9.525, você vai ser tributado a 10%, ou seja, 952 dólares, mais 12% do QCD até 38.700. E assim por diante, tá? Por isso que a gente fala que a tabela dos Estados Unidos ela é progressiva. E quando você tem a declaração casado, declarando em conjunto, você tem um range maior de valores. Então, ao invés de ser 9.525 aqui, ele passa a ser
os 10% até 19,050 e assim sucessivamente. Não vou ficar muito preso aqui, porque aqui são questões mais de alíquotas, né? O que é importante falar em residência fiscal americana, né? O que é isso, né? Quando que você se considera um residente fiscal americano? Nós temos dois testes, né? Um, o Pedro acabou de dizer, que nós falamos da questão do Green Card, né? A partir do momento que você recebe o Green Card, você tem a residência fiscal americana. A partir do momento que você entrar nos Estados Unidos com o Green Card, aquele momento você já é um residente fiscal americano. Mas não só isso, tá? Você pode ter investidores ou pessoas que vêm para os Estados Unidos antes e aplica o EB5 aqui, por exemplo. E é muito importante que tomem cuidado com o número de dias que estejam passando nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque se você somar, né, de acordo com essa tabelinha aqui, todos os dias que você ficou nos Estados Unidos no ano atual, mais 1/3 do ano anterior e 1/6 do ano anterior ao anterior, se esse número for de 183 dias ou mais, você já é considerado um residente fiscal americano. Há algumas exceções, tá? A questão do visto F, por exemplo, de estudante, que não conta os dias, mas o visto, por exemplo, B1, B2, que é um visto de turista / negócios, ele já conta os dias. Então, se a pessoa vem para os Estados Unidos e na soma dos últimos 3 anos ela passa nessa continha aqui de 183 dias, ele já é considerado um residente fiscal americano. Qual que é a implicação disso? Ele passa a ter obrigações fiscais com os Estados Unidos. Ou seja, essa pessoa pode ser um brasileiro que declara sua renda hoje só no Brasil e ele passa a ter que declarar também nos Estados Unidos. E como eu disse ali atrás, dividendos, por exemplo, como um exemplo, dividendos nos Estados Unidos são tributados. Então, ele passa aquele dividendo que ele recebeu da empresa brasileira com a tributação zero, transferindo da empresa para a pessoa física dele, ele passa a ser tributado nos Estados Unidos. Então, muito importante a questão de se atentar para o status de residente nos Estados Unidos. Aqui nesse próximo slide a gente tem um chartzinho que a gente fala sobre isso, né? Para o governo americano, qual que é a nomenclatura que você tem? Você pode ser um alien, que você não é um residente, não é um cidadão americano. Você pode ser um resident alien, ou seja, é o alien que possui o green card ou excedeu, né, o teste de presença, que é exatamente a conta por 183 dias que eu acabei de citar, ou você é um non-resident alien, né? É um alien que não possui o green card e não excedeu, mas ele reside nos Estados Unidos, porém ele não é um cidadão. Deixando um pouquinho a questão de residência, falar um pouquinho de state tax. Porque isso é um ponto de extrema preocupação para quem investe nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque a alíquota no Brasil é uma alíquota relativamente baixa quando a gente compara com os Estados Unidos. A gente fala do IPCMD, por exemplo, em São Paulo, que é de 4%, nos Estados Unidos essa tributação pode chegar até 40%. Então, isso assusta muitas pessoas que fazem investimento nos Estados Unidos. E aqui a gente tem um pouquinho dos detalhes, né? Então, ou seja, até 40% devido pelo herdeiro dos bens da pessoa falecida, tributado sobre o valor da pessoa que herda os bens, não sobre o valor dos bens recebidos. Ele é determinado a nível federal, mas ele pode também ter impacto no nível estadual. E a isenção, a partir da de 2018, aí tem uma diferença enorme, né? Aí a gente volta naquela questão residente e não residente, né? Para o residente fiscal americano ou para o americano, cidadão, a isenção ela é de 11,2 milhões, ou seja, a soma de todos os seus ativos, participações acionárias que você tem nos Estados Unidos, você só vai ser tributado a partir do momento você tem isenção de 11,2 milhões, né? O número exato é 11,180, por isso que a gente arredonda 11,2 milhões, e a partir desse valor você entra numa tabela progressiva que pode chegar até 40%. Porém, para não residente fiscal americano,
Ou seja, uma pessoa, um brasileiro que tem um investimento direto numa empresa nos Estados Unidos ou tem ativo nos Estados Unidos, essa isenção é muito menor. Ou seja, tudo que exceder a 60 mil, aqui nós não estamos falando nada em milhões, a 60 mil dólares, ele está sujeito à tributação que pode chegar a 40%. Então, nós estamos falando de uma diferença muito grande de quando você é um residente fiscal americano, por exemplo, você já recebeu o Green Card na questão do EB5, ou para quando você não é um residente fiscal americano. Ou seja, a sua isenção é muito mais baixa. Então, é importante se atentar para essa questão também. E nada melhor, né? Nada mais adequado do que a gente falar aqui é a questão do planejamento tributário. Né? Então, quando você pretende aplicar com a EB5, ou quando você tem uma estrutura de investimento, muito importante você fazer um planejamento tributário, exatamente para você evitar isso. Você saber as suas datas, quando você vai estar aqui, se vai se tornar residente fiscal, quais são os impactos quando você é residente ou quando você não é residente, planejamento em relação a state tax, ou seja, a gente cobre todos esses pontos quando a gente trata de um planejamento tributário. E óbvio, né, que a gente quer sempre diminuir, né, ou evitar o pagamento, né, sem burlar a lei, sempre, mas é aquela questão de você tornar o seu processo mais eficiente, né, você não pagar em excesso, quando você poderia ter a opção de pagar menos impostos nos Estados Unidos, porque, como vocês viram, né, uma alíquota que vai para 37% não é uma alíquota baixa. Então, isso é muito importante. Então, falando um pouquinho de obrigações, tá? Quais são as obrigações do portador de visto EB5 ao deixar o Brasil? Né? Comunicação da saída definitiva no Brasil, né? Você tem que informar o fisco, né, que você pretende deixar o país, né? O que a gente chama de expatriados, né, são as pessoas que já moram legalmente fora do país, né? E aí essas pessoas precisam enviar a comunicação à Receita Federal, né? Outra questão de falar, né, quem deixou o país de forma temporária e ficou ausente por mais de 12 meses consecutivos. Às vezes você deixou o país, você não tinha intenção de ficar mais de 12 meses e você ficou os 12 meses. Importante fazer a sua declaração de saída do Brasil. Tá? Passando para o próximo slide. Não, achei que tinha pulado. E a declaração de saída definitiva, a gente está falando que refere-se à sua última declaração de imposto de renda como cidadão brasileiro. Então, ou seja, se você faz a sua saída definitiva, você deixa de ter a obrigação de entregar o seu imposto de renda no Brasil e você vai passar a declarar naquele país onde você está residindo. Por exemplo, Estados Unidos, você começa a declarar nos Estados Unidos e você não teria mais essa obrigação no Brasil. Tá? Então, em termos de deadline, qual que é a deadline para isso? Né? Então, a declaração ela deve ser apresentada entre o primeiro dia útil de março e o último dia de abril. Então, extremamente importante estar aí para evitar multas, para você, em penalties, você está sempre cumprindo as datas. Tá? Comunicação. Diferença entre comunicação de saída definitiva e declaração de saída. Né? Não são a mesma coisa. Você tem que apresentar os dois para a Receita Federal Americana. Né? Tanto a comunicação quanto a declaração deve ser preenchida, né, lá no programinha da Receita Net, né, disponível. Você tem que fazer as duas. Né? Então, o expatriado que apresentar a comunicação e a declaração não precisa mais cumprir, né, as obrigações novamente, enquanto permanecer no exterior, nem declarar imposto de renda no Brasil. Como eu disse ali atrás, você está se isentando, né, de continuar declarando nos Estados Unidos ou no Brasil, porque você está em outro país, como por exemplo Estados Unidos, onde você vai declarar lá. Né? Bom, basicamente a minha apresentação era falar um pouquinho sobre isso, tá? Falar um pouquinho de Receita Federal Americana, planejamento tributário, principais impactos,
Se vocês tiverem maior interesse, baixem nossos guias, né, no site do MON. Lá você vai ter vários guias para auxiliar vocês a entender um pouco mais dos Estados Unidos, leis de abertura de empresa, como outros processos. E é super interessante que vocês estejam, né, bem antenados com as obrigações com os Estados Unidos. E, óbvio, nós estamos aí à disposição sempre para ajudá-los. Ótimo. Pedro, Denis, muito obrigado. Acho que a gente ficou aí no tempo certo. Obrigado. Eu vou fazer aquela mudança aqui, trazer a Gisele como moderadora, mudar a apresentação. Pessoal, os contatos estão aí, tá? Tanto o meu e-mail quanto o do Denis. A gente tem outros e-mails dos escritórios específicos no nosso site, tá? Fiquem à vontade, podem entrar em contato. Como o Denis falou, a gente tem vários guias no site para ajudar vocês a terem mais informações. Fiquem à vontade lá para baixar. Deixa eu chamar a Gisele aqui, só um minutinho. Vamos lá. Gisele, fique à vontade aí, você já está como moderadora, tá? Fala algo para ver se o seu áudio está funcionando e eu vou mudar aqui a apresentação para que a gente possa ter a sua apresentação na tela. Só um minutinho. Oi, Pedro. Oi, eu estou te escutando bem. Vamos ver se os participantes estão escutando. Pessoal, por favor, coloquem no chat aqui se vocês escutam a Gisele bem. Oi, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim? Obrigada. Quer dizer que eu aprendi bem a mexer aqui, viu, Gisele? Tá tudo resolvido. Bom, Como eu consigo falar ainda, o Denis não mais, mas qualquer coisa eu trago. Fica à vontade, tá legal. Tá legal. Informações riquíssimas que, na verdade, me pouparam parte do meu trabalho, porque a gente sempre tem essa preocupação de esclarecer para todos os clientes do que se trata um centro regional, né? Na verdade, essa é uma dúvida bem comum e é importante entender qual que é o papel do centro regional nesse processo todo, né? Então, o nome da nossa empresa é CNB Regional Centers. Nós estamos no mercado já há mais de 20 anos e somos um dos centros regionais mais antigos aqui dos Estados Unidos, né? O nosso portfólio é bem completo, então a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas é exatamente isso que o Pedro disse, né, no início da apresentação dele. Um centro regional é uma instituição que tem um aval do governo para operar, estruturando projetos que funcionem para a petição do visto EB5, né? Então é basicamente isso, porque no passado o visto EB5 ele era realmente a única forma de você conseguir esse visto, era fazendo um investimento direto, né? E nem todas as pessoas têm o know-how ou até se sentem à vontade para fazer esse tipo de investimento aqui nos Estados Unidos, abrir um negócio aqui e, ao mesmo tempo, né, paralelamente também fazer todo o compliance com o que a imigração exige, né? Então, conseguir ter um empreendimento de sucesso que atenda a todas as exigências do governo, né? Então, o governo, anos atrás, aí no início da década de 90, notou essa necessidade de que havia muito interesse das pessoas em investir nos Estados Unidos, mas não necessariamente a autoconfiança de fazer isso. Ou muitas vezes realmente a pessoa não tinha interesse em gerir um negócio necessariamente. E aí foi quando surgiu essa ideia do centro regional. E um dos motivos que esse tipo de negócio é chamado de centro regional é porque você precisa de uma licença por estado para atuar como um centro regional. Então, por exemplo, para eu ter um projeto de EB5
no Texas, eu preciso ter uma licença de centro regional específica para o estado do Texas, e é assim com todos os outros estados dos Estados Unidos, né? Mas a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. Eu tenho um disclaimer aqui, porque a gente acredita que isso não seja oferta privada de título de valores, né? Então, basicamente isso. E aí a apresentação, como todo mundo sabe, né? Os Estados Unidos são os lugares mais procurados, tanto para turismo quanto para essa parte de imigração que não seja somente temporária, né? As pessoas têm buscado vir para os Estados Unidos cada vez mais. E esse tipo de visto, que é o visto de investidor, ele não é unicamente algo exclusivo aqui dos Estados Unidos, né? Você tem outros países como o Reino Unido, Portugal, Malta, Singapura, Austrália, Canadá, vários outros países que oferecem esse tipo de alternativa para os imigrantes também. E o nosso, por incrível que pareça, é o mais barato até agora, né? Você tem dois valores, você tem um investimento, na verdade o valor do EB5 oficial é $1 milhão, e para projetos que estão localizados em qualquer lugar dos Estados Unidos, e existe o preço, entre aspas, com desconto, que é esse de $500 mil, que é específico, esse valor específico para projetos localizados em áreas em desenvolvimento, né? Então você tem um critério para colocar projetos em locais onde o cliente, o investidor, o imigrante vai colocar esse valor de $500 mil, né? Então são áreas em desenvolvimento que têm uma porcentagem alta de desemprego, ou áreas rurais, por exemplo, né? Então existem alguns critérios aí que caracterizam esse tipo de projeto, né? Sobre o programa EB5 especificamente, então, como eu disse, né, foi um programa que começou aí na década de 90. Antes do USCIS era um outro órgão, o INS, que era originalmente o órgão de imigração aqui dos Estados Unidos. É um programa de geração de empregos aqui, de estímulo da economia americana. Então, isso é uma coisa bem importante para uma pessoa que tem interesse em investir no EB5. É fundamental entender isso do ponto de vista do governo, né? Que, na verdade, é realmente um programa de geração de empregos. E aí a gente vai falar mais especificamente disso também, mas sim, são 10 empregos por investidor, por família, né? E esses empregos, eles podem ser demonstrados de formas diferentes. Então, se você faz um EB5 direto, se você abre o seu próprio negócio e pede um EB5 dessa forma, você só vai conseguir demonstrar esses empregos diretos, que são os seus funcionários que trabalham para você. Então, precisam ser 10 funcionários, período integral, pelo prazo de no mínimo 2 anos, como o Pedro tinha comentado. E no caso do centro regional, a gente tem a possibilidade de fazer uso de empregos indiretos e induzidos, né? E isso, o benefício disso é realmente mitigar ao máximo o risco para o investidor, porque esse é um processo como um todo, tanto da parte migratória quanto da parte do investimento, onde o risco caracteriza, né, todo esse processo. Então, o governo exige que haja risco, né? Então, a gente precisa mitigar dentro da lei esse risco o máximo possível, e uma das formas que nós encontramos de mitigar esse risco é através da comprovação de geração de empregos por empregos induzidos e indiretos, né? E aí, uma curiosidade, o CNB foi o primeiro centro regional que fez uso, que conseguiu demonstrar esses empregos indiretos induzidos, e as pessoas achavam que ia dar errado, e no final das contas é uma metodologia que funcionou perfeitamente bem e que foi aprovada, comprovada, né, pelo governo, e hoje todos os outros projetos seguem o que a gente realmente fez e continua fazendo, né? Basicamente isso. E aí tem um número de aproximadamente 10 mil green cards que são reservados anualmente para os participantes de EB5 e os seus beneficiários. Esse não é um número exato, mas é cerca de 10 mil green cards que são emitidos por ano em função do visto EB5 especificamente, né? Tem alguns países que estão
muito avançados já, fazem muito uso do EB5, como a China, por exemplo, e o Vietnã, que são os dois maiores mercados hoje do EB5, e eles usam as cotas deles anuais sempre, então hoje eles têm uma fila enorme para conseguir o EB5, e o Brasil ainda não entrou nessa fila. A gente está perto de alcançar nossas cotas anuais, mas ainda não aconteceu. Então, para nós, por mais que seja um tempo longo, um processo longo, ainda comparado com outros países como a China e o Vietnã, por exemplo, ainda é um processo consideravelmente mais rápido, né? Os benefícios de migrar para os Estados Unidos, quer dizer, você tem acesso à educação, você pode estudar nas universidades como um local pagando o preço de tuition, né, o preço das mensalidades não out of state, né, in state, na maioria das vezes. Isso é uma coisa que faz bastante diferença. Acesso ao mercado imobiliário americano e acesso a investimentos, quer dizer, você está muito mais exposto e muito mais enfim, dentro, né, do mercado americano em diversos sentidos. Aí, na nossa opinião, aqui como empresa, a gente não enxerga o EB5 como um programa de investimento, e sim como um programa de geração de empregos, né? Não é um investimento tradicional. Eu sempre falo isso muito para os meus clientes e os nossos clientes do Brasil vêm com essa mentalidade, principalmente de retorno de investimento, os juros que é pago em cima de cada investimento que se faz. No Brasil é muito alto. E aqui, com relação ao EB5, a gente não acredita que essa seja a mentalidade, né? Então, eu sempre preparo muitos meus clientes com relação a isso, porque é realmente um programa de geração de empregos, né? Então, basicamente, o investimento ele vai para um projeto que, na verdade, o projeto ele não pertence ao CNB, né? Ele é um projeto onde a gente usa o modelo de empréstimo, então a gente vai emprestar esse capital para um developer, para um incorporador, e é esse incorporador que vai, através do gasto desse capital, construir esse projeto, e o gasto de capital é que faz essa geração direta e indireta de empregos, né? E esse incorporador presta contas para o CNB, e o CNB presta contas para os clientes, que são, obviamente, os sócios limitados que fizeram todo o funding, né, o financiamento desse projeto, especificamente. Né? Com relação às prioridades, né, o que a gente acredita? A gente acredita que esse processo ele é feito de 3 variáveis, né, a obtenção do green card, o retorno do principal e um retorno sobre o investimento, né, então o pagamento de juros. E dessas 3 variáveis, o que a gente acredita que seja assim, o melhor cenário, a melhor situação, seja realmente a obtenção do green card como prioridade, então coisa mais importante, número 1, o retorno dos $500 mil e, por último, uma possível correção aí sobre esse investimento, que eu já antecipo para vocês que é muito, muito baixo, é menos de 1% ao ano. Tá? Os projetos aqui do CMB são de 6 anos, na verdade. Os únicos projetos que nós fizemos de 5 anos foram 2 projetos que o investimento era de $1 milhão, mas todos os outros projetos, inclusive a gente já tem quase 70 projetos no mercado e todos eles, com exceção desses 2, são de 6 anos. Né? E esse retorno anual, essa correção de juros, ela ocorre uma vez por ano dentro desses 6 anos, e a expectativa de que o capital seja devolvido no ano 6, sem promessa de devolução, mas com grande expectativa de devolução. Né? E aqui, essa parte do processo migratório, na verdade, é só uma coisa um pouco mais visual, tem bastante informação, mas é um ciclo mesmo, né? do que acontece nesse processo. Né? Então, a pessoa toma a decisão de investir, e aí esse tempo de diligência, que é exatamente o que vocês estão fazendo hoje, tentando conhecer mais sobre o investimento, isso depende de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que levam 2 semanas, tem pessoas que levam 2 meses, pessoas que levam 2 anos para fazer diligência e entender direitinho o processo e conseguir encontrar um centro regional, enfim, e todos os profissionais que possam auxiliar essa pessoa nisso. Né? Não. Depois entra essa parte da deu petição. problema no meu microfone. Não tá ligando o microfone.
Oi, Gisele, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, ótimo. Porque eu pensei que tivesse dado problema no meu microfone aqui, mas que bom que você tá me ouvindo aí. Pode seguir, por favor. Então tá bom. E aí, uma vez que a pessoa realmente já tem toda essa ideia do projeto que ela quer investir, etc., aí o advogado, que no caso, né, o doutor Pedro, dá entrada na petição 526. Hoje, essa petição leva, em média, 24 meses para ser processada, pode demorar menos, pode demorar mais, mas essa é a média que o governo anuncia aí no site deles, né, uma informação pública. E uma vez que ela é aprovada, aí sim você tem uma média de 6 meses até fazer a sua entrevista consular, ou então ajuste de status, dependendo da sua situação. E depois disso, nessa entrevista consular, que o seu visto é aprovado, você tem até 180 dias para entrar nos Estados Unidos com o seu green card condicional, né, que é o green card, entre aspas, temporário, de 2 anos. Depois disso, eu tenho aqui no meu slide, está escrito 24 meses de residência condicional, e aí a petição do 829, né, que é a remoção das condições, que é exatamente como o Pedro explicou antes, quando você faz a prova dos 9. Né, quando você apresenta a sua petição 526 lá no início, você está mostrando para o governo que você tem uma promessa, entre aspas, né, de que o dinheiro realmente vai gerar aqueles empregos e que ele vai ficar em risco por todo esse tempo, de que o projeto está localizado no CEA, e aí tudo isso precisa acontecer até a petição do 829. Nessa petição do 829 é quando você prova que aquilo tudo que você se propôs a fazer no 526 realmente aconteceu, né? Que o seu capital ficou em risco mesmo todo esse tempo e que os empregos foram gerados, assim como o governo exige, né? E aqui, esse tempo de adjudicação de 22 meses, infelizmente hoje, ele está mais do que isso, acho que acredito que cerca de 30 meses para o 829 ser processado. Então, isso muda, né? Na verdade, existe essa oscilação, o Pedro sabe muito melhor do que eu, essa oscilação de tempo entre a adjudicação das Infelizmente tem petições. oscilado sempre para cima, né? Pouco Infelizmente, oscilamento, oscila pouco para baixo, muito para cima, E infelizmente. é uma média, né? Assim, a gente percebe que Uhum. em alguns casos realmente pode ser menos do que isso, mas a gente nunca conta com essa parte mais otimista. A gente tenta ser o mais realista, o mais conservador possível para não criar nenhuma expectativa, né? Mas é um processo longo. E aí, uma vez que esse 829 ele é aprovado, então é emitido o Green Card permanente, né? E o retorno do capital, para nós brasileiros, esse tempo de adjudicação, ele realmente fica bem paralelo ao tempo do investimento. Então, cerca de 5 anos até a obtenção desse green card permanente, né? E aí, passado isso, essa parte migratória, você tem que lembrar que são linhas paralelas, né? O investimento e a imigração, nesse caso, a gente tenta fazer, são avenidas paralelas, né? Terminada essa parte, onde o green card permanente é alcançado, aí pouco tempo depois a gente já consegue fazer a devolução do dinheiro das pessoas, né, do capital das pessoas. E falando, estou quase acabando, falando um pouquinho só sobre o CMB, esse daqui é o prédio onde a gente trabalha. Essa é uma foto real daqui. E nós estamos em Illinois, na cidade de Rock Island. Mas nós temos licença para atuar como centro regional em diversos estados dos Estados Unidos. Então, nós temos projetos na Flórida, no Texas, na Califórnia, no Nebraska, enfim, uma quantidade grande de estados e de projetos, né? E aí, falando um pouquinho também sobre a empresa, nós realmente fomos o primeiro centro regional a utilizar o modelo de empréstimo, como eu falei para vocês anteriormente. O primeiro centro regional a ter uma entidade governamental como mutuário em alguns projetos passados. Os primeiros também a utilizar o modelo de comprovação de geração de empregos indiretos e induzidos. E, enfim, somos pioneiros em diversos fatores aí do EB5,
como centro regional, né? E nós somos também o maior centro regional em número de staff, né? Então a gente realmente tem uma equipe grande. Então nessa foto, inclusive aí no meio tem uma foto do Mr. Hogan, depois tem uma fotinho aqui do rosto dele, que é o dono da empresa, junto com todos os funcionários. Aqui no escritório a gente fala 14 línguas diferentes, porque a gente sempre tenta acomodar as necessidades dos clientes o máximo possível. Por isso eu estou aqui falando em português com vocês, né? E assim como eu, enfim, vários outros colegas que conseguem se comunicar nas diversas línguas, chinês, tem as meninas do Vietnã também, os meninos da América Latina, Índia, França, enfim, Ucrânia. É uma equipe bem interessante. E está todo mundo aqui em Rock Island. E especificamente falando sobre o Mr. Hogan, ele é o dono aqui do CMB, ele tem muita experiência, ele é um nome muito conhecido e muito respeitado na indústria. E ele é uma pessoa que é extremamente ativa dentro da indústria do EB5, inclusive com relação ao Congresso e as mudanças que a gente tem expectativa de que devam ocorrer aí nos próximos meses, inclusive de aumento do investimento. Isso é uma conversa que há muitos anos já acontece, mas que a gente tem expectativa de que realmente deva acontecer aí nesses próximos meses. E ele é uma pessoa super conhecida e, enfim, tem muito know-how, né, dentro da indústria, né? E aí, só para explicar, vou pular um pouquinho, vou explicar para vocês mais ou menos como funciona esse gráfico aqui. Então, os sócios limitados são os investidores que vão investir numa sociedade do CMB, que é um novo empreendimento comercial, que é quem empresta o capital para o projeto. Então, os nossos projetos, eles não têm, nós não temos propriedade em cima desses projetos. A gente está do mesmo lado do cliente, né? Então, a gente tem a expectativa de que o incorporador faça a devolução desse capital e temos o mesmo interesse de que isso aconteça, assim como o investidor, né? O CMB é o sócio geral e nós estamos do mesmo lado da mesa que o investidor. Isso é uma coisa bem fundamental, bem importante. E falando sobre os nossos números, que é uma coisa importante, a gente tem mais de 5.200 investidores com EB5 aqui do CMB. Desses 5.200, 4.300, mais de 4.300 já receberam a aprovação do 526. Os que faltam é porque existe essa discrepância de tempo, demora bastante para a aprovação acontecer, mas os números sempre crescem, né? Mais de 1.000 aprovações 829, que são os green cards permanentes, e mais de 60 projetos, quase 70 já totalmente subscritos hoje em dia, né? E aí, para dar, existem diversos exemplos de tipos de projeto que a gente faz. São todos projetos de construção civil, uma variedade grande de nichos, né? Então, hotéis, apartamentos residenciais, comerciais, muitos centros de distribuição e logística, e são, enfim, diversos tipos. Inclusive no nosso site vocês conseguem encontrar bastante informação também a respeito dos projetos passados e dos projetos que a gente tem hoje disponíveis para investimento. E é isso. Muito obrigada pelo tempo. A gente também está nas redes sociais, para variar, né, no LinkedIn e no Facebook principalmente. E se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Mas é isso. Ótimo. Gisele, muito obrigado. Tá me ouvindo bem aí, o pessoal? Agora eu vou só fazer um encerramento aqui. Ótimo. Pessoal, ótima apresentação aí da Gisele, tá? CMB é um Regional Center bem antigo, de muito sucesso. E os meus clientes, quando perguntam sobre Regional Center, eu sempre digo, olha, faça perguntas para o Regional Center que você está escolhendo, você está conversando. E é muito importante que os Regional Centers tenham pessoas que vão falar a sua língua, né, que estão à disposição, e a Gisele é sempre muito disponível aí para todo mundo que considera o CMB. A gente acabou estourando um pouquinho do tempo, eu não quero tomar o tempo
bastante aí. A gente vai abrir para perguntas e respostas agora. Eu escolhi duas aqui que são mais abrangentes. E aí, perguntas mais específicas, fiquem à vontade para mandar e-mail para a gente, tá? Ou para a Gisele e tudo. Eu gostaria de passar por duas, ao menos, que acho que pode atender a mais pessoas. A primeira foi perguntado aqui o que caracteriza o investimento em risco. A Gisele falou bastante, né? O seu investimento tem que estar em risco. O que quer dizer isso? Um dos fundamentos do programa EB5, que a legislação exige, é que o investimento que você fez tenha risco de perda, ok? Isso quer dizer que se você tiver algum mecanismo de segurança total, de retorno, a petição tende a ser reprovada. Tá? Quer dizer que você vai perder o seu dinheiro? Não, claro que não. Quer dizer que os termos negociais que você tem com o Regional Center envolvem um risco de negócio normal. Por isso que é muito importante você escolher o Regional Centers que o track record e etc. demonstram que você não vai perder esse capital. Tá? Então a Gisele falou lá atrás, olha, daqueles três aspectos, né? Retorno no investimento ou retorno do principal, foquem, né, em retornar o principal e ter o green card aprovado. Tá? Então o EB5 não é para um perfil de ganho financeiro. Os retornos são realmente baixos, né, Gisele? A gente sabe disso, que o pagamento é baixo, mas é porque o foco é na segurança do investimento e na geração dos empregos. Tá? É isso que quer dizer ele estar em risco. É o risco comercial que você mitiga aí esse risco com ter bons projetos que pagam o retorno. Uma outra pergunta feita aqui também é se a abertura de uma empresa, uma filial, né, aí, só para a gente reforçar o termo, se a abertura de uma subsidiária de uma empresa brasileira nos Estados Unidos dá ensejo ao EB5. Dá sim ao EB5 ativo, tá? Lembra aquele que eu falei lá? Ou seja, eu tenho uma empresa no Brasil, eu quero abrir uma subsidiária dessa empresa nos Estados Unidos, e eu vou criar 10 empregos em 2 anos e vou investir, né, $1 milhão nessa empresa para criação, ou 500 mil se for numa área prioritária. Dá ensejo ao EB5? Sim, tá? Mas como a gente falou, hoje em dia é muito raro você ver o EB5 ativo, mas como eu passivo mesmo. Se você tem esse projeto de abrir a sua própria empresa nos Estados Unidos, você quer empreender e ter um green card, geralmente o melhor caminho nesses casos é passar pelo visto L1, tá? Em que o gestor da empresa, o executivo da empresa, ele migra, o termo certo é ele vai primeiro trabalhar provisoriamente no visto L1 e depois ele pede um green card. Tá? É possível pedir green card após um visto L1. Então, nesses casos em que você quer empreender o seu próprio negócio vinculado à empresa brasileira, expansão internacional da empresa, geralmente o mais utilizado é o L1. Tá? O Regional Center, o EB5 não vai te atender tanto nesse momento, e o L1 é um bom projeto também. Tá? Pessoal, eu não quero me exceder muito aqui, tá? Eu espero ter sido útil aí, espero que a Drummond e a CNB tenham trazido para vocês informações importantes, informações úteis. O EB5 é um programa que gera muita curiosidade, naturalmente gera muita pergunta. É importante trazer para o mercado as informações corretas, né, Gisele? Que possa educar o público aí sobre onde se atentar, o que perguntar, o que se planejar. A parte do Denis é muito importante. A palavra de ordem é planejamento. Tá? Planejar a sua imigração, planejar a parte jurídica, planejar a parte tributária, planejar o investimento no bom Regional Center. Tudo isso faz parte de um processo muito maior. Vocês viram que é longo, é complexo, é detalhado. Por isso que vocês têm que estar sempre buscando a informação correta, perguntar, se inteirar de como é feito para que possa fazer com segurança. Espero que esse objetivo tenha sido alcançado aqui, que é compartilhar com vocês as informações mais relevantes. A gente está à disposição, a Gisele também. Fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado, Gisele. Obrigado pelo seu tempo aí. Denis não vai conseguir falar, que ele está fora do chat agora. Mas muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a todos aí pela presença.